Na primeira sessão extraordinária desta terça-feira, os parlamentares analisaram mensagem do governo que altera o artigo da lei sobre isenções fiscais para o setor do agronegócio e agricultura familiar. O texto elimina a isenção de ICMS na comercialização de produtos cárneos, no atacado e no varejo. A ideia é que o imposto cobrado siga os praticados no estado de São Paulo. Com isso, a alíquota de ICMS do setor passa para 7%. O projeto recebeu 12 emendas e retornou às comissões. O setor das carnes, que está incluído na lei dos agronegócios, foi colada a mesma tributação que é utilizada no estado de São Paulo, porque o CONFAS permite que os estados pertencentes à mesma região, se um estado tem um benefício, o outro possa colar, se assim o desejar. E nós somos da região sudeste, Rio, São Paulo, Minas e Espírito Santo. Então isso está fazendo justiça ao Rio de Janeiro, porque senão o abate todo vai se dar em Minas Gerais. Não vamos ter mais abate nenhum aqui. Outra mensagem do governo cria o regime diferenciado de tributação para o setor de joalheria, ourivesaria e bijuteria. Os estabelecimentos podem optar pela seguinte forma de recolhimento do imposto: tributação sobre 5% do faturamento do mês de referência das indústrias, 12% sobre as vendas e aquisições realizadas pelos estabelecimentos comerciais. Nesse caso, a cobrança de ICMS se iguala à praticada no estado de Minas Gerais. Nesses percentuais será incluído o valor destinado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza. O projeto recebeu 10 emendas e volta a ser analisado pelas comissões técnicas. Nós já tínhamos esses incentivos definidos, que era 7,5% para diferir e 12% no ICMS. E agora está se colando aos incentivos de São Paulo, que é 5% para diferir e 12% de ICMS. E porque também havia um decreto do governador cancelando esse incentivo, que seria destrutivo para o Rio de Janeiro, porque 4 empresas corruptas estariam levando para o buraco todas as outras empresas. E teríamos uma evasão em massa desses setores de relojaria, bijuteria e joias para São Paulo. Aprovado o projeto dos deputados André Siciliano e Carlos Mink, que trata da transparência dos dados sobre a dívida ativa do Estado. Serão considerados maiores devedores as empresas com dívidas superiores a R$2 milhões e pessoas físicas com dívidas acima de R$200 mil. Os valores dos débitos serão calculados a partir do somatório das dívidas de grupos econômicos, mesmo que os CNPJs sejam diferentes. Os valores e nomes devem ser disponibilizados no site da Transparência Fiscal e serem atualizados a cada 4 meses. O texto foi aprovado. Eles têm que ser cobrados. A Procuradoria-Geral do Estado tem que ir em cima deles. E a população tem que saber quem são esses grandes devedores. Muitos deles continuam recebendo incentivo fiscal e não pagam para o governo o que eles têm que pagar. Daí, consequência: falta dinheiro para a saúde, falta dinheiro para a segurança, para a educação, porque o Estado não cobra e sequer divulga quem são esses devedores que devem 18 bilhões ao Estado. Na segunda sessão extraordinária desta terça-feira, os parlamentares analisaram mensagem do governo que altera a forma de gestão dos recursos e a administração do bilhete único intermunicipal. O objetivo é dar mais transparência ao processo. A matéria recebeu 18 emendas e retornou às comissões. Também analisado o projeto do deputado Maxi Lemos, que pede a criação de uma maternidade no município de Queimados. O texto foi aprovado e segue para a sanção ou veto do governo. Ainda na pauta, a proposta dos ex-deputados Rafael Pisciani e André Lazzaroni, que cria regras para a venda de bens imóveis do Estado para possibilitar a transformação em residências para profissionais da área da segurança pública. O texto recebeu 31 emendas e retornou às comissões.
Na terceira sessão extraordinária, os parlamentares analisaram os destaques das emendas apresentadas pelos deputados, a mensagem do governo que estabelece as diretrizes para a elaboração do orçamento anual do Estado para 2020. A LDO foi elaborada levando em consideração que o Rio de Janeiro permanece em estado de calamidade financeira e fazendo parte do regime de recuperação fiscal. As receitas previstas são de 63 bilhões de reais e as despesas 74 bilhões, o que representa um déficit de 11 bilhões de reais. Os deputados aprovaram emenda que garante o plano de cargos e salários dos profissionais de saúde. Como um gesto desse parlamento de observar uma atenção especial à questão da saúde, que é primordial, uma demanda antiga. Houve aqui uma reunião de todas as emendas, aglutinamos todas na redação do deputado Anderson Moraes, da emenda do deputado Anderson Moraes, no sentido de transformá-la em autorizativa para que o governo do Estado encare a questão do PCCS. A LDO não é também uma obrigatoriedade como um todo, a lei não obriga, então ela é como um todo autorizativa. Então nós aceitamos esse destaque, porque se não garantisse aqui na LDO, na LO não poderia ser contemplado. Outra emenda aprovada prevê a criação de um programa de proteção a crianças e adolescentes em situação de risco e a redução da evasão escolar e trabalho infantil. Analisado ainda o projeto do presidente da Casa, deputado André Siciliano, que prevê o parcelamento dos débitos tributários de empresas em recuperação com o Estado, inscritos ou não em dívida ativa, que não estejam em disputa judicial ou administrativa. O objetivo é facilitar a negociação dessas dívidas, já que até o momento não existia legislação sobre o assunto. A matéria aprovada depende da sanção do governador para se tornar lei. Hoje o Estado não tem uma legislação, então por não ter a legislação ele deixa de arrecadar recursos dessas empresas que entram em recuperação judicial, que separam, apartam o recurso do seu orçamento para fazer frente ao pagamento de impostos federal ou mesmo do estadual, e o que a gente vê é que não tem lei, eles se negam a pagar. Então, o projeto de lei votamos hoje, o projeto vai para a sanção do governador. É um projeto que a gente discutiu muito com os juízes das varas empresariais, com os procuradores, promotores das varas empresariais. Fizemos uma audiência pública, é um projeto muito importante para o Estado do Rio de Janeiro. Tem empresas que já faliram, que já entraram em recuperação judicial, como a Casas Pernambucana. Tem mais de 100 milhões de reais para pagar impostos federais e estaduais e a gente não tem uma lei. Então, esse é um exemplo, tem os estaleiros, tem várias empresas que se ressentem da falta de uma lei para que eles possam recolher. O expediente inicial das sessões plenárias pode ter o horário alterado. Os deputados Eliomar Coelho, Luiz Paulo, enfermeira Rejane Valdec Carneiro e o ex-deputado Paulo Ramos querem que o expediente destinado aos discursos dos deputados tenha início às 2 da tarde e tenha duração de 1 hora, com tempo máximo de fala de 5 minutos por deputado. O projeto recebeu 7 emendas e volta a ser analisado pelas comissões. Esse projeto tem como objetivo central ampliar as condições de exercício dos mandatos aqui na Casa. E um dos canais de expressão do parlamentar é a tribuna, é o uso da tribuna para emitir as suas opiniões, para se posicionar sobre os temas que afetam o cotidiano, a vida do povo do Estado do Rio de Janeiro. O deputado Renan Ferreirinha quer alterar o regimento interno da LERJ no artigo que trata das comissões parlamentares de inquérito. A ideia é que os projetos de criação de CPIs sejam analisados pelas comissões de Constituição e Justiça e mesa diretora, além da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas. Caso receba parecer contrário de 2 comissões, a proposta será arquivada. O texto recebeu 7 emendas. Aumentando assim a pluralidade dessa decisão e tornando ela mais democrática, mais representativa. Tiveram já algumas questões na Casa historicamente sobre abertura de CPI. A gente imagina que tendo esse filtro de 3 comissões, a gente vai ter os pareceres mais bem colocados e mais bem plurais, que é muito importante para a nossa Casa. Outro projeto de alteração do regimento interno pretende regulamentar o funcionamento de frentes parlamentares. O grupo suprapartidário será criado para a discussão e aprimoramento das leis para determinado setor da sociedade. O pedido de criação da frente terá que ser analisado pelo plenário. A proposta dos deputados Gustavo Smith, Luiz Paulo e Samuel Malafaia recebeu 24 emendas. Primeiro, organizar a atividade, controlar os resultados, permitir que pessoas da sociedade façam parte, sejam membros
colaboradores. Passou pelo primeiro dia de discussão o projeto do deputado Renato Cozzolino, que altera o regimento da Alerj. O parlamentar pede a supressão do artigo que proíbe a participação de líderes e vice-líderes de partidos na composição da mesa diretora. O texto retorna para análise do plenário. Na sessão ordinária, os parlamentares analisaram 10 vetos do governo a projetos aprovados na Alerj. 7 vetos foram rejeitados e 3 vetos foram mantidos. Um dos vetos mantidos foi o veto parcial à Lei Orçamentária de 2019. Mas os parlamentares conseguiram derrubar o veto às emendas que tratam do plano de cargos, carreiras e salários do pessoal da saúde. Os deputados também determinaram o envio à Alerj dos balancetes dos recursos movimentados pelas organizações sociais. Essa emenda é importante porque ela determina de que todas as OS têm que encaminhar semestralmente para a Assembleia Legislativa os seus balancetes, para que a Assembleia Legislativa, através das diversas comissões, possa fazer o acompanhamento e a fiscalização, para saber se realmente essas OS estão executando o serviço devido, assinado um contrato, cumprindo o contrato, ou se essas OS estão burlando a lei. Estabelecimentos bancários podem ser obrigados a divulgar na entrada e em locais de grande circulação, além de sites na internet, a opção de conta corrente, conta poupança e conta digital, sem cobrança de tarifa, com todos os serviços essenciais. O veto à proposta do ex-deputado Wagner Montes foi derrubado. Rejeitado também o veto à matéria do ex-deputado Ricardo Abrão, que autoriza o governo a implantar um hospital em Mesquita. Outro projeto permite ao governo incluir as pessoas com deficiência psicossocial nos programas de qualificação profissional. O veto à proposta do deputado Luiz Paulo foi derrubado. O Estado poderá ter uma semana de conscientização e prevenção ao câncer de cólon e reto. O veto à matéria do ex-deputado Farid Abrão foi rejeitado. Rejeitado o veto à matéria do ex-deputado Paulo Ramos, que fixa o limite de peso das mochilas para crianças de creches e pré-escolar e ensino fundamental e médio. Os parlamentares também aprovaram o projeto da deputada Lucinha, que determina a criação de um programa educacional permanente de resistência às drogas e à violência nas escolas públicas e privadas. O projeto foi aprovado e segue para sanção ou veto do governador. Um trabalho muito importante, principalmente nas escolas da periferia, onde as crianças convivem com drogas, convivem com o tal dos chamados vaposeiro, fogueteiro. Então as crianças ficam expostas dentro dessas comunidades. E esse é o único programa que eu conheço, que eu posso afirmar, que dá a oportunidade das crianças ouvirem o outro lado, o lado da cidadania, o lado do poder público do Estado, que é através desse programa que a Polícia Militar se dedica, dando noções de cidadania, explicando os malefícios das drogas, explicando que se ele entrar para o mundo das drogas, ele vai se afastar da escola, se ele for para as drogas, ele não vai ter futuro.